Então, esse feedback eu acho que é a parte, a cereja do bolo para a gente, nesse caso. Então, eu acho que seria interessante a gente pegar esses resultados, analisá-los e futuramente aí já é uma coisa bem mais elaborada. A gente tentar trazer uma base para eles do que um contra-argumento, uma argumentação, enfim, mas para dar base para essa pesquisa nossa. Eu já ia perguntar se a gente ia poder analisar esses dados, porque já fiquei bem interessada nessa última parte. Pois eu também. Eu queria pegar os resultados já. Agora, então, deixa eu só fazer um comentário por isso, desculpa. Eu penso também que essa questão da argumentação, ela vai entrar muito na hora que a gente vai fazendo a rotação por estação, porque isso vai ser feito em grupo, e aí a discussão desses grupos sobre como é que eles vão elaborar o mapa naquela estação específica, que, aliás, tem um monte de coisa para a gente definir para essas estações ainda, eu acho também que é material interessante para análise da argumentação. Então, só para concluir, aí eu colocaria essa questão do aprofundamento, que seria, no caso, um sexto momento, que são os elementos técnicos do mapa, né, entre eles as leads, a argumentação e a utilização do mapa conceitual, como ferramenta de autorregulação, como um mapa com erro, um mapa para apoio, um mapa para isso, um mapa para aquilo. Isso seria, acho que, um momento de aprofundamento que nós teríamos um sexto momento, por exemplo. Esse momento de aprofundamento a gente pensou num curso 2, aí com especificidades para quem passou pelo curso 1. Então, ótimo. Beleza? Léo, tá com a mãozinha levantada aí. Oi. Cadê? Tá aberto. Não, era só para validar também essa ideia da argumentação no último encontro, que foi uma coisa que, no curso que Robson participou, por exemplo, quando eles analisaram a dinâmica do curso, eles bateram muito nessa tecla do feedback, né? E que durante as aulas eles podiam discutir entre si sobre o que estava correto, o que estava errado dentro do mapa. Então, eu acho bem válido colocar esse momento aí, porque acaba que isso acrescenta muito deles como mapeadores. Além de, claro, vocês terem um objeto de pesquisa aí para quem trabalha com argumentação. Eita, peraí que meus vizinhos estão animados. Fecha aí, mano. Eu pensei nesse quinto momento justamente para essa ideia de argumentação mesmo, entendeu? Porque eu vejo que é um momento, como eu não sou da área e não domino quase nada dessa temática, né? Thaís e Luana dominam bem, mas eu vejo que tem potencialidades grandes para trabalhar a argumentação com essa ideia de negociar os significados das proposições. Como eu não domino, seria interessante as meninas que estão participando, entendeu? Para levantar dados, qual o momento que está mais emergindo as possibilidades de argumentação que eu não conseguiria identificar. Isso faz parte de um treinamento que você ainda vai sofrer, que Luana prometeu. Cadê Luana? Tá certo? E aí a gente vai ter esse treinamento com Luana e a gente pode pensar até de fazê-lo online. E quem quiser participar, que eu acho que é uma outra, como direi, expertise do grupo aqui, que é essa questão da argumentação, que é bem interessante. Verdade. Espera aí que Thaís está querendo falar. É novidade, né? Fala, né? Só para dizer que eu concordo. Concorda com o quê, Thaís? Com Luan, eu acredito que fazer uma observação nesse curso seria muito interessante e daria para a gente um material extra para o meu campo, né, para a área da argumentação. Então, eu conseguiria fazer uma observação de como esse curso aconteceu e, quem sabe, mais na frente, fazer um comparativo de quantos alunos têm uma formação ou não. Só que isso é um projeto futuro. Aí é bem mais trabalhado. Tem que passar por esse primeiro, elaborar um novo para que a gente consiga estabelecer. Colocando algumas coisas aqui sobre o curso, Luan, para você
Eu acho que o formulário, então, ele ainda precisa, talvez, passar por um pouco mais de informação nesse formulário, né? Não sei aí essas contribuições que o Léo pode dar com relação a saber estilos de aprendizagem. Eu acho que o tema primeiro mapa, eu acho que a gente fecha aqui hoje, que é o que é mapa conceitual, né, que é uma pergunta simples e a gente vai conseguir, a partir dessa pergunta, entender o que é que eles entenderam, né, e poder analisar esse mapa com mais tranquilidade. Você falou sobre um texto do CEMEP-TU, esse texto existe? Existe algum. Acho que eu enviei para a senhora como se fosse um e-book do CEMEP, que algumas universidades estavam lançando, mas existem bastante, principalmente a Universidade do Paraná, que é o FRT Tecnológica, né? Paraná, São Paulo, tem algumas que já estão preparando e-books sobre o CEMEP. Eu acho que está bem organizado. E se não tiver, a gente pode fazer também, né? Ok, eu acho que o próximo passo, então assim, além do formulário, eu acho que o próximo passo seriam as estações. E a gente trabalhar em cima das estações, tá certo? Cadê o Luan? Tô aqui. Posso só comentar alguma coisa? Pode. Então, assim, eu tenho um e-book. Vou passar o avião aí. Eu tenho um e-book que fala sobre como relacionar os estilos de aprendizagem com as metodologias ativas, o VARC e a rotação por estação de aprendizagem. Massa. Se vocês quiserem, assim, com muito amor e carinho, eu posso disponibilizar para vocês com um código de cupom para que vocês não precisem pagar, porque o e-book custa R$40. Mas, assim, eu disponibilizo para o grupo, porque a gente está trabalhando juntos e com o nome de vocês. Então, vai ser individual. Cada um vai ter um link, um cupom para pagamento zero, gratuito, com o nome de vocês. E ali tem algumas coisas que vocês podem utilizar, inclusive 20 questões, é um questionário bem simples para descobrir qual é o estilo de aprendizagem, que já pode ser reproduzido também. Muito bom. Então, daí eu vou precisar do nome de vocês, certinho, nome completo, aí vocês coloquem para mim no WhatsApp, e aí eu vou liberando o cupom e eu aviso vocês. Aí vocês entram na Hotmart, como se fossem comprar, só que daí na hora de pagar, realmente, vocês vão colocar o nome, o código de vocês, e aí ele sai gratuito. Perfeito. Tá bom? Porque daí eu acho que fica até melhor para você, que eu fiquei de mandar umas coisas, então já tem alguma coisa para você olhar e eu não preciso pensar muito se estou mandando coisa repetida ou não. Léo, antes de eu liberar para você, deixa eu só terminar aqui minhas observações. Tudo bem, pode seguir, pode terminar. Então, sobre as rotações, eu penso em algumas coisas, assim, a gente tem que definir para cada estação se vai ter uma questão focal diferente, porque, assim, também não adianta eu mudar a estratégia e ter que responder sempre a mesma questão focal, né? Então, eu acho que a ideia é a gente pensar em questões focais distintas em cada estratégia. Eu não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. Uma outra coisa que eu pensei... Mesmo tema, só que com outra pergunta, né? Pode ser o mesmo tema com outra pergunta, se a gente tiver um tema bem aberto, né? Ou podem ser temas mais simples, mais fechados, porque a ideia é ver como é que eles reagem na estação, tá certo? Então, pode ser um tema mais simples, com um texto mais simples, talvez, de um texto guia, e com uma pergunta fechada, mas para cada estação uma coisa diferente. Então, assim, eu estou colocando, eu não sei o que é melhor, se é um tema muito maior, que em cada estação a gente faz uma pergunta mais simples,
ou se faz coisas distintas em cada estação. Então, eu estou pondo aí para a gente pensar. E outra coisa que eu pensei é o seguinte, a gente vai ter um tutor para cada estação? Quer dizer, chega o grupo ali na estação, tem um tutor que consegue dar um suporte de tutoria naquele momento, ou não? Ou deixa livre? O que é que vocês acham? Bom, eu posso... Veja, eu estava pensando justamente lendo um pouco sobre a rotação por estação, e casa com aquela ideia do tutorial de cada uma delas. Cada uma delas mas cada uma, tá bom? Então, seria um roteiro de como é que você deve lidar com aquela estação, tá? Um roteiro previamente posto lá. E aí, com esse roteiro, não precisaria ter um tutor. Mas, caso queira ter o roteiro explicando como é essa estação, e um tutor apenas para mediar, caso gere alguma dúvida de interpretação do texto lá, pode ser também, entende? Mas não fixo. Um roteiro acho que já dá uma base boa. Ok, e sobre... Bom, sim, e com relação à questão da percepção dos participantes, o ônus e bônus do mapa conceitual, eu pensei em a gente criar um instrumento também, que tivesse questões fechadas e questões semi-abertas e questões abertas, que pudesse ficar para casa, para não ocupar aquele primeiro momento lá, que eu acho que, como o Ronis colocou também, é um momento que ele vai demandar mais tempo para trabalhar com o seu primeiro mapa conceitual, tal. Então, eu pensei em fazer o formulário. Mais objetivo possível, como o formulário. Isso, tentar o mais... Eu não consigo liderar você. Pensei no mais objetivo possível. Ok. Tá? Que a gente vê isso daí. Seria uma primeira coleta, né? Ok, Léo? Tá. Vou tentar ser bem rápido. Terminar antes dos 40 minutos aí do negócio. Não tem umas coisas aqui por momento. O primeiro momento, eu já falei, né, de inserir um questionário, talvez incluindo aí os estilos de aprendizagem. Eu pensei em colocar também, tipo, eu não sei se o Luan pensou em fazer isso, mas colocar meio que o que é que a gente espera que eles alcancem no final do curso. Eu acho importante colocar para eles, porque às vezes você chega num curso e a pessoa lhe dá a agenda do curso e você sabe por que você está lá e você sabe do que se trata o curso, mas às vezes quem está dando o curso espera uma coisa e a pessoa não tem noção disso. Então, colocar uma forma aí, de alguma maneira, o que é que a gente espera dele no final do curso, né? E eu pensei também sobre esse primeiro mapa que vai ser feito no primeiro encontro, e talvez colocar eles como uma segunda atividade, Luan já falou dos textos, mas como uma segunda atividade, colocar eles para tentarem passar esse mapa para o CMEP. Porque aí eles vão meio que aprender sozinhos, não vão depender só da gente no segundo encontro, mostrando o CMEP para fazer essas coisas. Talvez o segundo encontro se torne até mais rápido, não mais rápido, mas mais eficiente, quando a gente vai mostrar as ferramentas assim que a gente conhece do CMEP. Então a gente já ganharia um tempo aí no segundo encontro. E no segundo encontro agora, talvez a gente pensar, na verdade, do primeiro para o segundo encontro, pensar em incluir um ambiente online onde eles possam colocar esses mapas que eles estão produzindo. Até para a gente ter esse material, certo? Não ficar na dependência das folhas. E, assim, para eles compartilharem entre si, talvez sugestões, entendeu? Participar lá nesse ambiente online. Não sei se isso é possível. O que mais que eu coloquei aqui? Sobre o segundo encontro, tem uma atividade para casa, né? Construção de um mapa para casa. E talvez, Kátia, pensar sobre que tipo de pergunta fazer nesse segundo momento aí. Se essa pergunta vai ser explicativa e eu sempre esqueço a segunda. Eu acho que é dissertativa, não tenho certeza. Descritiva. Descritiva, isso. Se ela vai ser explicativa ou descritiva, porque eu estou pensando já como pesquisa, né?
Eu estou pensando A primeira como que a gente pode pergunta, analisar essas coisas. a primeira pergunta, o que é descritiva, tá certo? Isso. E aí a gente pode fazer, né? Ou em cima dos mapas conceituais mesmo, porque aí já é para tarefa de casa do segundo encontro, é isso que nós estamos falando? Isso. Ronise tinha dado a sugestão, né, dessa reelaboração, já que estava tendo justamente a exploração do CEMEP, fazer essa reelaboração para casa, tirar do encontro, tirar esse horário do encontro e mandar para casa. Uhum. Esse segundo ficaria, mas aí ele continuaria sendo explicativo, né? Aí eu acho que nas estações a gente pode aplicar isso. Ter perguntas explicativas e ter perguntas descritivas. Beleza. Concordo. Eu falei errado, né? Ele continua sendo descritivo, o segundo. O que é sempre descritivo, né? Isso. Aí, sobre o terceiro encontro, eu fiquei com medo aí do tempo que vai demorar nessas estações. E se vai ter um tempo para eles executarem as tarefas. Eu acho que isso é interessante colocar. Eu também achei, a gente vai ter que limitar o tempo, por isso que, de repente, perguntas mais simples, né, de contextos mais simples, porque a ideia é como eles se desenvolvem, não necessariamente a qualidade da resposta, né? Uhum. Então, eu acho que do giro das estações, eu acho que seria uma aula só para tudo, porque assim, no máximo você pode deixar uns minutos finais para conversar a respeito. Eu acho que não dá tempo, porque você pôs 3 itens, né, no dia. Uhum. Só me lembrei quais são os itens. Não estou nem com ele aqui aberto. Coisa. Mas seria essas estações, a rotação por estação, e tem um momento que já ficou para casa, né? Que são as percepções sobre cada estratégia. Então já diminuiu, já corre. Porque eu penso que a ideia das estratégias, eu me lembro que a gente combinou o seguinte, a gente ia fazer os tutoriais, ia rolar entre a gente as estações, lembra? Sim. Que é, inclusive, para a gente entender melhor a estação, entender quais são as limitações, quais são as dificuldades, o que a gente pode e o que a gente precisaria fazer para funcionar melhor essa estação. Certo? Uhum. Então, assim, eu acho que o que fica de lição de casa é a gente terminar essas estações, construir esses tutoriais, pensar nas questões que a gente poderia usar e marcar uma data para a gente fazer isso, porque daí a gente vai ter que fazer online. A gente pode dividir entre nós que somos mapeadores. Quantos nós temos? A gente tem 10 mapeadores? Não? Tudo bem, tem 14. Porque a gente poderia pensar porque são 5 estações, a gente fazer 5 equipes entre nós e a gente rodar nas estações e depois fazer as nossas percepções aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 15 aqui, né? Oi? Tem 15 aqui, né? Sim, não, mas nem todos aqui são mapeadores. Eu não sou. Então. Porque assim, Luana mapeia, não mapeia, Luana? Deixa eu tirar você daqui. Quero aprender com vocês, gente. Então, eu também, eu gostaria de aprender. Não, vocês vão aprender sim. A ideia é que nesse primeiro momento a gente queria entender as demandas dessa estação de rotação. Ver se faria, como é que a gente faria. Porque tem Léo, eu, Tata, Renan, Robson, Luana, Ronise, Luan e Irailma. Acho que tem 10, né? Ô, Kátia. Oi. Mas não necessariamente precisava estar todas as estações ocupadas ao mesmo tempo, né? Não, a gente poderia dividir em equipe de 3 ou 4 pessoas. Isso. Beleza. Mesmo não sabendo ainda ser mapeador, mas eu posso acompanhar vocês?
Não, Acho que então... Ronise falou que a bateria do celular dela acabou aqui. Ah, tá certo. Por isso que ela sumiu. Mas não, veja, Francisco, a gente vai dar o curso para o grupo todo. A ideia nesse momento é só a gente refinar as estações. Mas então, ó, vou deixar a cargo de Robson, Renan, Tatauana, Luan e Dailma terminar os tutoriais, tá certo? Eles são Ok? Kátia, você fala os tutoriais já pensando na rotação por estação, né? Isso, os tutoriais de cada estação. Não é de cada estratégia, não. Não, para mim são a mesma coisa. Cada estratégia está numa estação, não é isso? Ah, sim, sim. Tá certo? Estou entendendo. Então, Não. se a gente está É porque pensando... o tutorial ele já existe, entende? Só que a gente precisa tentar adequar com o tempo da rotação por estação, com o roteiro que vai estar provavelmente, a pergunta focal. Então, mas eu acho que o detalhe do tempo a gente vai conseguir descobrir quando a gente fizer. Sim. Tá? Eu acho que era importante... Oi, fala, Renan. Essa questão do tempo, a gente tem que considerar que são pessoas que são mapeadores já ou pessoas que não são mapeadores? Porque Não, tem essa diferença. não, então, isso daí a gente vai entrar na consideração depois, porque a gente, enquanto mapeador, é que vai entender o tempo ali que precisa ou não. Ah, entendi. Fala, Léo. Tá. Não, era só uma última coisa. A senhora terminou sobre esse negócio de rotações? Finalizou aí a ideia? Acho que sim. Seria só sobre a autorregulação, como é que ela vai entrar aí, né? Aí Então. eu pensei no questionário, talvez no início ou no final, não sei como é que vocês pensaram. Não sou especialista nisso. Então, Mas eu quero que entre a autorregulação, por favor. vai entrar. A autorregulação, eu acho que ela vai entrar de várias formas, e a ideia é analisar a autorregulação para construtos distintos, né? E ações distintas, tá? Então, a gente vai tentar estabelecer isso. O que eu queria estabelecer com vocês é o seguinte, quando é que vocês conseguem finalizar esses... Eu tô na aula. Vou dar um mudo aqui para a Thaís, está falando demais. Quando é que vocês conseguem finalizar esses tutoriais para a gente marcar essa rotação de estação, para definir o restante aí, os detalhes de cada estação? Se tivesse um modelo de como seria cada tutorial, seria... O Robson tem alguma coisa que ele já começou a desenvolver, não é isso, Robson? Isso. Eu acho que o modelo tem o quê? Objetivo, o passo a passo e bônus e ônus, talvez. É mais ou menos isso, né? Eu acho que ônus e bônus não precisa entrar no tutorial, porque isso tem que ser também uma percepção, eu acho. A senhora chegou a ver aquilo? Não. Não, né? Não. Mas tem mais ou menos falando, mas não tem especificamente o passo a passo. Daí eu posso dar uma olhada para ver como seria o passo a passo. Então, eu queria que vocês se reunissem aí, Renan, Robson, Irailma, Luan e Tata, para fechar isso, tá certo? Vocês marquem aí entre vocês um encontro para vocês fecharem isso e a gente poder ter uma data para começar a fazer isso, tá bom? Fechar esses tutoriais, só um minutinho, fechar esses tutoriais, a ideia do formulário, não é isso? Deixar mais objetivo e incluir a sugestão de Léo. Isso, de repente pegar esse material que a Ronise vai disponibilizar, que ela falou que tem umas questões que já ajudam a identificar o tipo de como é que é isso? Estilo de aprendizagem. Estilo de aprendizagem, obrigado. Tá certo? Ok. Mas eu acho que primeiro os tutoriais de cada estação, para a gente começar a testar as estações e fechá-las. E aí a gente faz o formulário, tá bom? As estações, no caso, serão as estratégias que o Luan usou na dissertação dele. Isso, aquelas que ele apresentou agora para a gente. Ok. Tá bom?
Eu nem sei mais quanto tempo a gente tem ainda. Tem um lugar que conta o tempo aqui? Tem, mas não apareceu ainda não. Acho que ele só aparece nos 10 Quando faltam minutos 10 finais. minutos. É, nos 10 finais. Tá. Muito bem. Pessoal, o que eu queria combinar com vocês são os próximos encontros, porque eu acho que já hoje a gente gastou bastante tempo aqui. E para a gente deixar estabelecer que a segunda parte eu ia fazer, mas eu acho que não vale a pena começar agora e a gente não vai conseguir dar conta hoje, já está ficando todo mundo meio cansado. Para o próximo encontro, terça-feira, quem é que pode? Levanta a mão, terça-feira, o horário que foi, acho que o que a maioria votou seria à tarde, das 15 às 17. Isso. Quem pode? Tô de férias. Ok. Seria dia 7, né? Isso, na terça-feira. Aí o que eu vou fazer? Eu tinha colocado lá como tema a gente apresentar o que é a autorregulação, assim, eu tenho um mapa conceitual do que é a autorregulação, feito a partir de Zimmermann, aí eu posso apresentar esse. Eu sei que a Anitta, ela fez um mapa conceitual sobre um dos artigos lá. É também que eu tinha colocado lá, faltam 10 minutos, ok? Então, assim, na terça-feira e na quinta-feira a gente vai falar de autorregulação, tá bom? E a ideia é na terça-feira falar um pouco mais de forma conceitual e na quinta falar quais são os instrumentos que hoje existem que tentam mensurar a autorregulação, tá bom? E aí, para outra semana, a gente começa a pensar, porque daí tem Páscoa, a gente deixa passar a Páscoa e a gente começa a pensar. Tudo bem por enquanto? Alguém quer colocar alguma coisa nos últimos 5 minutos? Alexandre, 10 minutos. Eu só descobri hoje que essa semana já era Semana Santa. Semana que está entrando já é Semana Santa. Uma pergunta, durante o momento que os alunos estão passando nas estações, vai ser gravado alguma coisa? Não sei, isso ainda vai. Porque, Provavelmente assim, sim, porque a gente precisa desses relatos, mas aí a gente ainda não definiu como. Tá, porque no CMEP ele tem um recurso que ele grava os movimentos da construção do mapa. Não sei se seria interessante utilizar durante o processo, para a gente poder fazer uma análise depois, se ele fez uma relação, depois desfez, ele poder justificar por que foi que ele fez mudou aquela relação, talvez. Sim. Ok. Mais alguma coisa? Alexandre. Oi, fala, Alexandre. Acontece o seguinte, na verdade, eu não domino essa questão dos mapas conceituais, né? Então, estou um pouco perdido aí nas discussões de vocês. O que eu quero contribuir um pouco é o seguinte, parece que vai ter um curso, vocês vão dar um curso, talvez eu esteja falando óbvio, né? E o momento do curso, esses momentos de contato com sujeitos, seja na sala de aula, seja com cursos, eles são riquíssimos. Eu ouvi aí durante os relatos pelo menos dois interesses em pesquisa. Um dele com relação à argumentação e o outro com outra questão dos mapas conceituais. Qual que é o problema, do meu ponto de vista? O problema de fazer pesquisa, as nossas pesquisas de tipo qualitativa, é casar a teoria, o referencial teórico com a metodologia. E aí, se você olha os artigos, eu não tenho leitura nessa questão de mapas conceituais, mas nos artigos de ensino, em geral, as questões metodológicas, em geral não, mas muitas vezes as questões metodológicas, elas são descoladas dos aspectos teóricos. E como o curso ainda vai ser executado, eu penso que tomar cuidado ou desenhar fazer um bom desenho metodológico, isso é fundamental. Eu não sei como é que
você comentou agora há pouco, né, de filmar e tem esse interesse em filmar. E eu acho que o caminho é esse, né, filmar, por exemplo, na argumentação, o que vocês vão olhar na argumentação? Qual é o tipo de argumentação? Qual é a natureza dos argumentos? Eu acho que e casar esse aspecto metodológico com uma teoria ali, com esse momento, durante a atividade em si, eu acho que fica assim, fica ímpar, né? Vai ficar uma coisa maravilhosa, fica lindo, na verdade vai ficar lindo. E eu penso isso, que eu não sei como é que é a leitura, como é que vocês estão com a leitura, mas quem está lendo esses artigos, ou vocês que têm esse contato com os mapas conceituais, dá uma olhadinha nos artigos, nos aspectos metodológicos. Como é que se faz isso lá e o que vocês fariam de diferente? Porque é um momento assim que não se pode perder. Exatamente. Agora, basicamente era isso que eu ia falar, né? De casar uma coisa com a outra. Eu tô palpitando aí, porque vocês estavam falando, eu ficava aqui imaginando, poxa, mas como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer aquilo? E é isso, se puder fazer, né? Perfeito. Essa é uma preocupação grande, exatamente a principal, porque estabelecer os procedimentos, né, metodológicos de coleta e de análise é que vão fazer toda a diferença aí. Obrigada, Alexandre. A gente deve estar acabando em algum momento aqui. Apareceu 4 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Não. Eu gravei a primeira parte, aquela parte toda da fala de Luan, e estou gravando agora também essa discussão que a gente fez. Eu não sei como disponibilizar depois, porque eu estava vendo aqui, ele salva modelo Zoom. Então, eu não sei se tem alguma forma a pessoa tem que entrar no sistema para assistir, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos que participaram, todas as contribuições, e os próximos 2 encontros são para a gente se fortalecer um pouco mais com relação a essas preocupações, inclusive, que a Alexandre estava colocando, a questão da teoria, que embasa a autorregulação, e os instrumentos que fazem a análise, que acessam a autorregulação. E aí eu queria também, durante a semana, propor para vocês alguns estudos específicos, tá? Uma das coisas sobre o TCC do Lucas, era sobre o que eu ia falar hoje, mas daí ficam para terça-feira, e sobre o mestrado do Elvis, que acabou, nosso projeto não foi aprovado, Elvis na FACEP, então a gente vai aproveitar e tentar mudar um pouquinho ele, fazer uma coisa mais possível. E o Francisco depois também tem que quebrar a cabeça com o Francisco, com o Luana, com o Léo. Ai, meu Deus. Que desespero. É isso, gente. Muito obrigada por enquanto. E, Alexandre, se você puder ir pensando, conforme você for caminhando aí, como é que você entra com essa tua expertise dos campos conceituais para, de repente, aproveitar o que a gente está fazendo para também discutir em cima dos campos conceituais, tá bom? A formação de Alexandre é qual? Oi? A formação inicial de Alexandre eu não lembro. É física. Física, graduação foi em física e fiz em São Carlos, aí fiz mestrado em história e doutorado em ensino de ciências. Perfeito. Ele é da turma do João Eduardo, que não sei se é da mesma turma, mas fez lá em ensino de ciências na USP. O João Eduardo, a Tassiana. Eu fiz disciplinas com o Eduardo, com o João Eduardo e com a Tassiana. Isso. História, gostei. Tá bom? Luan, Renan e Tata e Irayon, a gente se reúne lá e tá combinado, né? Faz como? Isso. A gente fala lá no grupo direitinho. Tá bom. Beleza, pessoal, vou desligar aqui.
Tchau.